Oi, gente! Esse vídeo é para falar da cultura do estupro no Brasil. Eu, particularmente, não gosto muito desse termo. Por quê? Porque quando a gente fala de cultura do estupro, a maior parte dos homens diz: eu nunca estuprei, então não tenho nada a ver com esse tema. Eu prefiro pensar na cultura da objetificação sexual das mulheres, sendo o estupro a pontinha do iceberg, mas que é pautada, é calcada em várias formas de violência que são mediadas pela objetificação sexual. Então, a primeira coisa que eu preciso destacar é que para a gente entender a cultura da objetificação sexual, a gente precisa adotar uma perspectiva de gênero. E o que eu chamo de gênero? Eu penso que gênero diz respeito a dois aspectos muito importantes. Primeiro, o comportamento. Então, gênero tem a ver com uma repetição estilizada de performances, de comportamentos que são aprendidos, que são incitados e que são muito distintos em culturas sexistas como a nossa, para homens e mulheres. Mas gênero não é só comportamento, só performance. Gênero também é emocionalidade. Então, existem caminhos culturais que nos ensinam a sentir de uma determinada forma quando a gente é mulher e a suprimir outras formas de sentir. Exemplo: nós, mulheres, somos incitadas a demonstrar muitas emoções pelo choro. A gente chora quando está triste, está frustrada e quando está com raiva. A raiva é uma emoção que é profundamente amputada nas mulheres. A raiva, existem caminhos sociais que nos levam a colocar nossa raiva para dentro. Por isso que muitas autoras dizem que o choro para as mulheres muitas vezes é a expressão de um ódio impotente. E para os homens aprendem a demonstrar e a sentir muitas emocionalidades pela paleta da agressividade. Então, a agressividade é um meio de expressão, por exemplo, para tristeza, para raiva, para frustração. Como é que são incitadas essas performances, esses comportamentos e essas emocionalidades? Através das tecnologias de gênero, que são produtos da nossa cultura, que incitam e que são verdadeiras pedagogias afetivas para os nossos comportamentos e emoções. E para a gente falar da objetificação sexual no país, a gente precisa falar das masculinidades. A principal tecnologia de gênero no tornar-se homem no nosso país é a pornografia. E ela é muito ruim, não por um sentido religioso nem moral, mas principalmente pelo tipo de emocionalidade que ela incita, que é a objetificação sexual. O que significa objetificação sexual? Os homens aprendem a ser homens estabelecendo uma relação com o outro, com a outra, que é da ordem do domínio, do controle, de subjugar, de transformar o outro a outra em coisa ou pedaço de coisa. Isso começa muito cedo. O menininho, quando tá 2 anos no parquinho brincando com a menininha, e o pai diz assim: e aí, pegou na mão, deu um beijinho? Faz parte da performance desejável na masculinidade no nosso país demonstrar perante os pares, perante outros homens, a capacidade de objetificar as mulheres. Vejam, um homem adolescente, um menino adolescente ou um homem adulto, quando tem um grupo de amigas e sai, o que os outros homens perguntam? E aí, você já ficou? Já pegou? Se o cara diz não, ele sofre bullying na casa dos homens. Eles dizem: isso aí é arroz, só acompanha. Então, mesmo que ele não concorde, que se esteja, por exemplo, falando do corpo de uma amiga, ele vai dizer: nossa, ela é gostosa. Por quê? Porque ele quer ser aceito perante os pares. E a carteirinha para poder ser chancelado na sua masculinidade é performar a objetificação sexual. É importante, então, dizer que essa objetificação sexual sustenta a violência contra as mulheres e o estupro. Lembrando que as masculinidades no nosso país estão profundamente adoecidas e vários índices de violência demonstram isso. Um deles é justamente o estupro. A gente sabe que, em média, no Brasil ocorrem por dia 180 estupros. E é uma subnotificação muito grande. Inclusive, alguns estudiosos apontam que esse dado, esse número, pode ser até 10 vezes maior. E a gente precisa desmistificar o estuprador como, em aspas, o tarado do beco. Grande parte desses estupros, quase 54%, ocorrem dentro de casa e são cometidos por conhecidos. É o pai, é o tio, é o irmão, é o primo, é provavelmente um homem que a gente conhece. E isso tem a ver com a objetificação sexual, um tipo de sexualidade também que é incitada nos homens, onde eles não aprendem a renúncia sexual e a se responsabilizar pelos seus comportamentos e pelas suas emocionalidades. A escola tem um papel fundamental na construção de outras masculinidades possíveis e no combate, na desconstrução
da cultura da objetificação sexual.